Salve galera, Ismael Descolado na área, chegando e trazendo para vocês finalmente um vídeo do Race Fórmula 90, segunda edição. Galera, peço mil desculpas aí, eu tô sem tempo, eu tava gravando a campanha no Eles aí, e fazendo outras coisas no final de semana, maratona minissérie, por essa parte. E agora resolvi fazer um vídeo então do Race Fórmula 90, segunda edição aí. Peço mil desculpas pra galera que ficou pistola comigo aí, porque eu excluí todos os vídeos do Race Fórmula 90 do meu canal. A galera perguntou pra mim pelo WhatsApp, perguntou pra mim pelos canais lá da Ludopedia, perguntou pra mim nos comentários do YouTube: Descolado, o que você fez com os vídeos? Quero apresentar o Race pros meus amigos, agora não tenho como mostrar um vídeo pra eles conhecerem o Race, entendeu? Esse monstro aqui. Pois é, galera, então estamos aí atendendo a pedidos, né? Trazendo pra vocês aí um vídeo completaço aí do Race Fórmula 90, justamente mirando nesses jogadores aí que nunca viram o jogo, mas querem conhecer, né? Eu entendo que se eles querem conhecer o Race, eles querem conhecer um jogo pesado aí, tá? Então esse vídeo aí vai ser um pouco mais voltado para eles aí, óbvio, né? Quem já conhece o Race Fórmula 90 não vai ter nenhuma dificuldade, vai pular muita coisa e provavelmente vai partir direto para o gameplay. Uma coisa que eu também indico aí, caso você tenha chegado nesse vídeo aí porque você vai conhecer o Race de algum amigo seu, né? Pode também, se quiser, pular direto para o gameplay para ver o funcionamento do jogo, a mecânica, como é que você movimenta o carro, como é que você explora aí os diversos elementos da pista, tá? E não precisa focar muito nessa parte inicial que eu vou colocar aqui nessa introdução, tá? Porque aqui eu tenho que explicar o funcionamento das habilidades e o funcionamento das estratégias, né, corrida, entre outros elementos aqui o setup e tal, mas o nosso gameplay vai ser completo com qualificação, tá? Inclusive eu vou usar o modo solo, pessoal, que veio na segunda edição, que é uma coisa maravilhosa. Eu infelizmente ainda não consegui comprar o modo solo ainda não vem na caixa base da segunda edição, ele vem numa expansão, na expansão 3 do Race. É uma expansão à parte, eles conseguiram financiar junto com a segunda edição, mas você tem que adquirir separadamente. Então, se você quiser jogar naquele modo de jogo que eu vou usar no gameplay, você vai ter que adquirir aí a expansão do 3. Eu já dei um jeito de fabricar os componentes, vocês vão ver que é tudo homemade aqui, mas né, não tem jeito, eu não tive como financiar a segunda edição devido ao custo aí, pessoal. Eu ouvi falar na época, lá em 2022, que é quando o jogo foi financiado, de brasileiros que adquiriram a segunda edição do Race aí, algo em torno de R$ 2.000, porque já veio taxado, tá? Porque a Agora Games, que é a criadora do Race, não enviava para o Brasil, mas eles sabiam que muitos brasileiros queriam adquirir o jogo, né? E o Alessandro Lala, ele é muito fã do Ayrton Senna, né? Então porque ele não podia deixar aí os brasileiros de fora, tá? Então eu acredito que agora a Games fez um esforço para enviar esse jogo para os brasileiros que ajudaram a financiar pelo Kickstarter, tá? Mas aí eles já taxaram o jogo de lá justamente para não ter aquele problema de chegar aqui na nossa alfândega, né? E aí a nossa alfândega taxar um valor que ninguém sabia quanto era, e o cara, não, eu não quero mais, ficou muito caro, eu quero reembolso, entendeu? Não recebi o produto e blá 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 blá. Então agora a Games mandou um e-mail para os financiadores brasileiros, explicando para eles por que ia ser taxado lá na saída. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? Se eu estiver falando besteira aí, por favor, coloque aí nos comentários do vídeo, tá? Mas foi algo assim. E por que o jogo custa caro desse jeito? Porque na segunda edição eles socaram todas as expansões dentro da caixa base, né? Que são as 6 pistas, né? Monza, Hungria, Spa, Mônaco, Barcelona e Silverstone. Aí a caixa ficou mega pesada, fora os demais componentes extras que vieram, como miniaturas. Quem financiou a versão mais cara recebeu ainda miniaturas de metal. Então, cara, o jogo realmente tinha que custar bastante caro mesmo, né? Eu simplesmente olhei lá as novidades lá pelo KS, né? Eu tirei os gráficos, imprimi tudo, né? E maquiei aqui, já fiz toda a maquiagem, inclusive esse circuito aqui, o Monza também já está todo maquiado aqui, ó, com esses adesivos, né? Que eu colei aqui com fita adesiva aqui em Monza para poder jogar aí nesse circuito com as regras da segunda edição. Galera, tem que dar os parabéns para o Alessandro Lala, que é o criador do jogo, né? Eu fico falando do Alessandro Lala aqui como se vocês soubessem quem é, né? O Alessandro Lala, para quem não conhece o Race, é o criador, é um italiano. Ele é muito fã do Ayrton Senna, tanto que o avatar dele lá no Board Game Geek é o capacete do Ayrton Senna. Eu conversei com ele é bem aberto lá, ele tá, volta e meia ele fica lá postando, tirando dúvidas no Board Game Geek, né? Então você pode conversar com ele lá, e ele falou que quando fez esse jogo aqui, ele estava justamente pensando no Ayrton Senna, que era a época do Ayrton Senna, por isso que o jogo recebe esse nome, Race Fórmula 90, porque ele simula aí as corridas da década de 90, né, que para muita gente aí a era de ouro da Fórmula 1, aí, com Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell e Alain Prost, ok? Então vocês vão ver que as regras são realmente voltadas aí, agora falando mais para o público aí que está chegando agora, né, as regras do jogo são mais
tem como foco a década de 90 aí, né, quando você não tinha muitos elementos aí, né, como DRS, não tinha o ERS, né, que é o sistema de recuperação de energia, aquele boost lá que o cara vai lá, pressiona lá e ganha uns cavalos a mais aí numa reta aí para não se deixar ultrapassar. Isso aí não tinha nada disso aí na época, né? Então aqui é um jogo mais, um jogo da era raiz mesmo, a galera que tinha braço, como o pessoal dizia antigamente. Não que o pessoal de hoje não tenha, né, pessoal? Mudou a segurança, mudaram os carros, mudaram os tamanhos, DRS tem que ter hoje em dia, porque senão não haveria mais ultrapassagem por causa da turbulência e tal, então tá tudo dentro dos padrões aí. Galera, e o meu objetivo agora é mostrar para vocês porque que, na minha opinião, né, eu sou um colecionador ávido aí de jogos de corrida, na minha opinião o Race é hoje o melhor jogo de corrida da atualidade, tá? Porque ele tem elementos aqui que simplesmente nenhum outro jogo de corrida possui. Se você está chegando aqui porque você é fãzaço do Hit Pedal to the Metal, eu vou indicar para você não assistir esse vídeo, fecha o vídeo, vai jogar Hit. Porque, galera, desculpa, mas o Hit Pedal to the Metal, perto disso aqui, é um tico-tico, é comandar de pedalinho, entendeu? É outro público, galera, tá? E antes que alguém venha gralhar aqui, tá criticando o Hit, o Hit é maravilhoso, tanto que eu tenho o Hit, comprei as 2 expansões e ainda fiz vídeo no meu canal, então não venho falar aqui, tá? Que eu tô criticando aí, porque eu posso criticar, porque eu tenho o Hit e adoro o Hit, tanto que até comprei as expansões e jogo muito com os meus amigos, é um jogo menos burocrático, você põe, abre lá, joga, entendeu? E enquanto que esse aqui você tem que ficar explicando as regras, são inúmeras regras e tal, são públicos diferentes, tá? Mas eu acho curioso o pessoal que diz que jogou Hit e diz que é o melhor jogo de corrida que já jogou na vida e se sente atrás de um cockpit jogando Hit perto do time. Mas se você se sente atrás de um cockpit jogando Hit, você vai ter um orgasmo. Então quando você for jogar esse Fórmula 90, porque esse jogo aqui é um absurdo de simulação, galera. É uma coisa maluca mesmo. Se quer se sentir realmente um piloto de verdade mesmo, é esse jogo aqui que você tem que encarar. Então eu recomendo esse jogo aqui só se você curte demais a Fórmula 1. Tá? Se você está só querendo conhecer um joguinho diferente do Hit, esqueça, galera. Esse jogo aqui ele está anos luz à frente do Hit, que ele é um simulador de corrida mesmo. Esse jogo vai te dar toda a sensação de você ter corrido uma prova completa de Fórmula 1 em qualquer pista que o Race tenha disponível para você. Ó. Você vai se sentir como se tivesse dado as 53 voltas no circuito de Monza, galera. E se for outra pista, ele vai simular também a mesma quantidade de voltas naquele circuito lá, 71 voltas de Mônaco, 44 voltas em Spa, e etc. Tá? Porque o jogo foi feito para te passar essa sensação de simulação. Galera, na minha opinião, o melhor jogo hoje da atualidade, o que mais chega próximo dele é o jogo Pole Position, que também já tem vídeo aí no meu canal, tá? É o que mais chega próximo do Race no retrovisor, mas ainda assim eu acho o Race bem mais completo aí, com mais elementos aí. Ele tem como foco muito mais a estratégia do que os elementos táticos aí, que são mais comuns aí nos demais jogos. Eu vou tentar frisar aí à medida que a gente for jogar no gameplay. Esse é um vídeo longo, eu não tenho o que fazer, eu tenho que explicar para vocês as 10 habilidades dos pilotos e as 10 estratégias, tudo isso vem na segunda edição. Se eu levar 1 minuto para explicar cada um desses, eu já perdi 20 minutos só explicando esses 2 itens, fora os N elementos do jogo. Então muita coisa aqui eu vou deixar para explicar durante o gameplay. Vocês vão aprender a maior parte jogando, tá? Eu vou explicando por lá mesmo, tá? Mas as habilidades e as estratégias eu não tenho como explicar jogando, porque eu não vou conseguir usar todas elas lá no gameplay. Então vai ter que ser uma explicação antecipada, né? Muita coisa você não vai entender, mas depois você vai ver o vídeo do gameplay, aí você pode voltar nessa parte aqui, onde eu explico as habilidades, onde eu explico as estratégias, e aí você vai compreender melhor, mas não tem jeito, eu tenho que explicar isso aí antes. Tudo bem, pessoal, bora aprender a jogar o Race Fórmula 90 então, deixando claro que esse vídeo aqui é para quem está começando aí, o que vai conhecer o Race aí, porque um amigo vai apresentar. A primeira coisa que você vai fazer é escolher uma ficha, tá? O jogo vem com várias fichas aqui, né? Olha aí a ficha da Alemanha, a ficha do Brasil, Brasil tá lá, ó, né? O jogo aí, o Alessandro Lala é fã, né? Então tá aqui, aí tem o outro lado aí, ó. Também tem França, Inglaterra e Japão aí, que eram os países que estavam em alta na década de 90 aí, né? O Japão aí tinha o Satoru Nakajima aí, por isso que o Alessandro Lala lembrou dele aí, tá? Então, basicamente o que você tem que levar em consideração quando você escolher uma ficha. Essa ficha aqui, pessoal, é da primeira edição, tá? Talvez eu esteja pondo aí uma foto das 2 fichas da primeira edição e da segunda edição. Basicamente é a mesma coisa, eles deram uma maquiada aí, tá? Ficou mais bonitinho, ficou maior, porém a diferença aí crucial é que nessa ficha da segunda edição tem um slot a mais, que é um slot para você colocar uma carta de estratégia.
Por quê? Voltando para cá agora. Porque na primeira edição, pessoal, não existiam essas cartas aqui. Inclusive essa aqui é homemade, eu que fiz, tá? As cartas deles são outras lá que eu achei horrorosas. Eu acabei fazendo as minhas aqui, que ficaram até bem melhores, bem mais claras, tá? Mas na primeira edição, as estratégias eram oferecidas por esses tokens aqui, tá? Então aí ficava ruim para os jogadores novatos, aí tem que ler essas letrinhas miudinhas aqui e tal, e pô, o que é esse símbolo aí, o que é esse xizinho, estrelinha, não sei o que, entendeu? Então na primeira edição eles usavam esses tokens aqui, tá? Agora eles resolveram fazer as cartas, então o jogador vai escolher uma carta e vai colocar na ficha dele, por isso que a ficha tem um slot reservado ali só para você colocar uma carta de estratégia, tá? Então essa aqui é a ficha da primeira edição, mas basicamente é a mesma coisa. O que você tem que levar em consideração aqui quando você escolher uma dessas fichas? São esses 3 atributos aqui, pessoal. Quantidade de desgaste que o teu carro pode receber, o tokens de pneu que você vai largar e que você vai receber novo a cada pit stop, tá? E quantidade de cartas que você vai ter na mão. Lembrando que o Race é um jogo orientado por cartas, né? Então no início da corrida você vai ter esta quantidade aqui de cartas na mão, você vai puxar lá, vai sortear, puxar 6 cartinhas aí. Essas cartas aí vão ter valores de movimento, né, que você vai usar para mover o teu carro, né? No teu turno você vai jogar 1 ou 2 cartas para mover, vocês vão ver lá durante o gameplay, né? E aí você vai mover, claro, você vai ter que pagar aqui os recursos consumidos e tal, tudo isso eu vou explicar lá durante o gameplay, tá? Mas para você saber então que o Race é um jogo totalmente orientado por cartas, não tem rolagem de dados e tal, não tem esses elementos aí aleatórios, tá? Bom, as cartas são aleatórias, mas as cartas são ótimas para você controlar, porque você sabe exatamente quanto que o teu carro vai mover e quanto de recursos ele vai consumir, beleza? Então, são esses 3 elementos aqui que você precisa levar em consideração quando você escolher uma ficha. E eu recomendo para você que está começando no Race, pega uma ficha que tenha esses 3 itens aqui. 6 slots de desgaste, 10 tokens de pneu e 6 cartas, tá? Mas pode ser que algum amigo seu pegue esta ficha aqui, tá? Então vão ter 2 aí semelhantes, tá? Mas as demais aí vão ser diferentes, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, França, ó, já tem 8 pneus, porém tem mais cartas, tá? Só que o Race, ele permite que você configure isso aqui de tal modo que todos os carros larguem iguais, tá? De que forma? O Race vai oferecer esses tokens aqui, pessoal, extras, para você mudar o setup do carro. Então, nessa situação aqui, por exemplo, eu não quero correr com 5 slots, eu quero correr com 6. Então você vai pegar este tokenzinho aqui que tem 6 slots, tá? E vai colocar aqui para substituir. Porém, você tem que respeitar uma coisa super importante aqui, pessoal, que é uma pontuação, tá? Cada um desses itens aqui tem uma pontuação. Como vocês podem ver aqui, ó, 2PT, 2PT e 2PT. Essa soma aqui tem que dar 6, ok? Então se você melhorar alguma coisa, ó, aqui eu estou melhorando o meu desgaste, esse aqui já vale 3. Então aqui eu estou somando 7, não pode, tem que somar 6, então eu vou ter que reduzir um desses 2 itens aqui, tá? Vou ter que piorar um desses 2. Então eu posso, por exemplo, piorar pneu, tá? Aqui, ó, 1, 3 e 2, está totalizando 6 pontos, tá? Então sempre que você melhora algo, você tem que piorar outro, porque você tem que respeitar 6 pontinhos, tá? Mas, via de regra, esses tokens aqui vão permitir que todos os carros larguem com 5 slots de desgaste, 10 pneus e 6 cartinhas na mão, tá? Configura todos eles aí para jogadores iniciantes, tá, pessoal? Então configura com esses tokens aqui, usa para configurar e deixar todas as fichas desta forma aqui, caso você esteja iniciando aí no Race Fórmula 90, tá? Então dica aí do descolado, né? Bom, pessoal, uma vez que você tem escolhido a ficha, agora é hora de você escolher a habilidade, tá? E nós temos 10 habilidades de piloto, tá? O que é a habilidade? A habilidade é uma coisa que você vai escolher, é uma ficha que você vai colocar aqui no slotzinho de skill e vai valer para a corrida toda, tá? A habilidade, tipo, é aquela coisa que você já nasce com aquilo. Então o piloto tem uma habilidade específica que vai ser usada nessa corrida, né, que você escolheu, tá? Então são 10 fichas de habilidade, eu vou explicar as 10 para vocês aqui agora. Se quiser pular essa chateação toda aí, vai lá pro gameplay, tá? Mas eu vou ter que perder um tempo aqui, tá? E eu vou tentar levar aproximadamente 1 minuto para explicar cada uma delas. Não vai ser uma explicação muito detalhada, mas senão o vídeo acaba ficando muito longo, tá? Tudo bem, pessoal, a primeira habilidade aí que eu quero explicar para vocês é a Reflexes aí, que é uma que eu indico para você que está começando, tá? Então, como são muitas aí, são 10 habilidades aí, se você tiver dúvidas sobre o funcionamento das outras, vai de Reflexes e seja feliz, ela vai te dar bônus independente do que aconteça durante a corrida, ok? O Race, pessoal, vocês vão ver lá durante o gameplay, ele exige muitos testes, tá? Você tem que tá fazendo teste quase o tempo todo. Quando joga carta verde para você mover o carro, quando você traz a freada, quando você precisa pegar uma trajetória extrema, quando você precisa fazer check test do líder para ultrapassar retardatário, tá?
E tudo isso então exige testes, tá? E quem tem habilidade reflexas aí vai somar mais 20 nesses testes, facilitando, aumentando as chances de sucesso. Então simula aí um piloto aí que tem boas habilidades, bons reflexos aí na hora de manobrar o seu carro, ok? Então vai de reflexos aí se você tiver dúvida e seja feliz, meu amigo. A segunda habilidade que eu quero comentar aqui com vocês é a habilidade Qualify, né, que ganhou um boost aí na segunda edição, tá, pessoal? Então aí quem quer largar nas primeiras posições, aí brigar pela pole position logo de cara, fazer uma corrida agressiva, escolhe a habilidade Qualify, né, e ela vai te dar mais 2 na classificação, portanto ela vai aumentar a chance de você largar na pole position, vocês vão ver melhor do gameplay, tá? Além disso, você vai largar com 2 cartas especiais, né, que são as track cards, que eu também vou comentar mais à frente, são cartas poderosíssimas, tá? E além disso, você ganha uma ultrapassagem grátis na largada, aí, que é uma melhoria da segunda edição. Na primeira edição isso não existia. Na segunda edição, então, você ganha uma ultrapassagem gratuita. Ganha gratuita, boa. Você tem uma ultrapassagem grátis na largada, ok? Só que ela não vai te dar mais nada durante o decorrer da prova, tá? Essa ultrapassagem grátis também vale para as relargadas, aí, caso entre um safety car, ok? Então tá aí, ó, a habilidade Qualifying para quem quer fazer uma prova agressiva. Terceira habilidade aí, pessoal, é a Rain Expert, aí, que foi criada pensando no Ayrton Senna, né? O Alessandro Lara declarou aí que criou essa habilidade pensando no Ayrton Senna, que era bom de chuva. Aí, aliás, vários jogos de corrida criam essas habilidades de chuva justamente por causa do Ayrton Senna, aí, que era um fenômeno, é um ET na chuva, né? Então aqui, no caso do Racer, né, nós temos aí a Rain Expert. Toda vez que você estiver usando pneu errado e começar a garoar, né? Por exemplo, você está usando pneu de pista seca e começa a garoar, ou pneu de chuva pesada e começa a garoar, você não vai sofrer penalidade de pontos de movimento como normalmente deveria, tá? Porque você é um bom na chuva, né? Então você mesmo usando o pneu errado, você tem autocontrole do seu carro, beleza? Então tá aí, ó, Rain Expert aí, boa aí para circuitos aí onde você vê que vai chover, né? Você não tem como saber, porque você tem que primeiro pegar a habilidade para depois sortear o tempo, tá? Então você olha aí mais ou menos o quadro lá para ver as chances de chuva para saber se você vai ou não escolher esta habilidade aqui. Além disso, você vai ganhar 3 tokenzinhos de pneu azul aí que vão te dar movimento extra aí durante a corrida, ok? Então, olho nessa habilidade aí boa para quem quer andar na chuva aí com altos reflexos, beleza? Pessoal, a habilidade Wise Driving é bem interessante, tá? É uma habilidade que visa a você, assim, tipo, não perder rendimento durante a prova, tá? Porque um dos problemas de rendimento no race é quando começam a acabar as suas cartas, tá? Porque todo turno você joga 2 cartas e você compra uma. Então essa matemática no final não vai fechar, tá? A não ser que você, obviamente, compre muitas cartas laranja aí que vão te dar cartas extras, tá? Mas caso você não compre muitas cartas laranja, você vai começar a esgotar tua mão aí, né? Tua mão vai acabar ficando sem cartas para você mover o teu carro, né? Com esta habilidade aqui, basta que você gire essa ficha a qualquer momento no início do seu turno e você refaz a sua mão aí para essa quantidade, né? Então se você está, por exemplo, uma carta só na mão, você gira aqui e você recupera 5 cartinhas e totaliza as 6 cartas que você tem direito aí. E quando você fizer pit stop, ela volta à posição normal novamente para que você use de novo esse recurso aí, né? Tudo bem, pessoal, falando agora sobre uma das habilidades aí, ou se não a habilidade mais poderosa do Race Fórmula 90, que é a Pitching aí, né, que sofreu uma nerfada aí na segunda edição, né? O que é a habilidade Pitching? No Race, vocês vão ver lá no gameplay, né, que você não tem lá um pit lane e tal, você apenas recua o teu carro na pista para representar o tempo que você perdeu fazendo o pit stop. Então toda a pista lá vai ter um valor de recuo, aqui que no caso de Monza é 6, então você vai voltar 6 casinhas para todo mundo que for fazer pit vai sempre voltar 6 casinhas para trás. Com a habilidade pitching você só voltaria 4 espaços e não 6, ou seja, você sempre vai recuar menos 2 em qualquer valor aqui informado para o circuito que você está correndo, né? Alguns circuitos você tem que voltar 8 espaços, outros você tem que voltar 7, outros tem que botar 9, então a pitching é sempre menos 2, né? E simula aí uma equipe rápida aí que te devolve rapidamente para o circuito, troca lá os pneus rapidamente, né? Abastece lá rapidamente e te devolve rápido para o circuito. Além disso, na segunda edição, pessoal, você tem direito a uma track card, não 2, como está aqui essa ficha aqui da primeira edição. Na primeira edição eram 2, cada pitch você, além deste benefício, você ainda ganhava 2 cartas especiais, né, para voltar para a pista. Agora na segunda edição você só vai ganhar uma carta especial, ok? E não 2, tá? Mas ainda assim continua bastante poderoso. Então, pitching aí para quem quer fazer um pit stop rápido aí e voltar rapidamente para o circuito. Tuning, pessoal, a Tuning ela foi melhorada aí na segunda edição, tá? O que é essa habilidade de
Tani. Lembra que eu comentei com vocês que esta soma aqui desses recursos aqui, né, dos slots de desgaste, pneu e cartas tem que sempre somar 6, tá? Com a habilidade Tuning você pode somar 8, portanto você vai poder melhorar 2 itens no seu carro e não vai precisar piorar nenhum deles. É uma habilidade aí bastante poderosa. Aí você tem um ajuste fino no Piquet. Era muito bom nisso aqui, né? Em afinar, ajustar o carro, fazer um ótimo setup. Tá? Então aí, ó, o Tuning permite então que essa soma aqui fique em 8 e não em 6, como está informado aqui. Além disso, na segunda edição, pessoal, eles deram um buff sensacional nessa habilidade que vai te permitir, por exemplo, remover um token de dano permanente. Né? Durante a corrida você vai desgastando, aí você vai recebendo desgaste aí no teu carro, né? Você vai dando bordoadas nele, aí você vai recebendo ou tokens de dano temporário, que são os vermelhinhos, ou tokens de dano permanente, que são os marrons, né? Os danos temporários a cada pit você remove, né? Mas os danos permanentes ficam aqui na tua ficha aí, consumindo os slots aí, né? Então, se você estiver com a habilidade Tuning, um desses tokens você vai poder remover a cada pit stop. Um deles somente a cada pit. Então, num primeiro pit você remove um, num segundo pit você remove o outro. Galera, isso aqui deixou ela muito forte, mas muito forte mesmo. Rivaliza ali com a pitching como uma das habilidades queridinhas aí dos fãs veteranos aí do Race Fórmula 90. Então tá aí, ó, a habilidade Tuning aí permite melhorar setup e ainda por cima remover danos permanentes. Pessoal, vamos falar agora aqui sobre a habilidade Lapping aqui, né? Que é uma habilidade que eu gosto bastante, mas muita gente não curte muito ela, tá? Por que eu gosto dela? Pessoal, na década de 90, lembrando, hoje em dia isso não existe mais por questão de segurança, tá? Mas na década de 90, quando um retardatário recebia a bandeira azul, ele não era obrigado a abrir pro cara que vinha atrás, tá? Ele abria mais por um fair play, digamos assim, né? Não existia multa, não existia nada, ok? Então os caras não eram obrigados a abrir para você passar quando eles iam tomar a volta, mesmo recebendo a maldita bandeira azul, tá? Hoje em dia não, hoje em dia tem que abrir, senão toma multa, perde posições, etc. Então na década de 90, para simular isso, pessoal, na década de 90, os pilotos tinham que ser bons negociadores na hora de ultrapassar retardatários, né? O Ayrton Senna era muito bom nisso, tá? Ele conseguia negociar muito bem as ultrapassagens aí, não perder muito tempo aí, tá? Então é isso que essa habilidade quer simular, tá? Um piloto que seja um bom negociador na hora de ultrapassar retardatário. O Race Fórmula 90 é hoje o único jogo de corrida que eu conheço que gerencia retardatários, tá? Em qualquer outro jogo do mundo, tá? Eu tenho quase todos aí os melhores pelo menos. Mas sempre que você toma uma volta, o carro é eliminado, tá? No Race não, no Race mesmo que você humano tome volta, você continua correndo porque tem regras para gerenciar pilotos e carros que tenham tomado volta, porque você pode recuperar caso entre o safety car, tá? Então o Race gerencia retardatários, tá? E a habilidade Lapping aí, pessoal, ela permite que você não perca muito tempo aí na hora de ultrapassar os retardatários, tá? Talvez fique mais claro lá na hora de você ver o gameplay como que isso funciona, tá? Mas aí, ó, isso aqui pode ganhar corrida, galera. Eu já ganhei corrida graças a essa habilidade aqui, mas ela é muito situacional porque depende muito do circuito onde você vai correr, né? Se você vai correr em algum lugar que tem muitos pontos para ultrapassar, a Lapping já não é muito boa. E também se for uma pista muito larga, né, com muitas sessões, tá? Aí já não vale a pena. Mas circuitos fechadinhos e com poucos pontos de ultrapassagem, a Lapping pode te dar a vitória, ok? E na segunda edição, pessoal, toda vez que você jogar uma carta com bandeirinha azul, você vai ganhar um ponto extra de movimento. Novidade da segunda edição, tá? Na primeira edição essa mordomia não existe, tá? Então segunda edição aí, ó, ponto extra de movimento quando você jogar uma cartinha aí que tenha este íconezinho de bandeira, ok? É isso aí. Galera, vamos falar aqui agora sobre a skill Versatility, aí, que é uma das preferidas aí dos veteranos do Race Fórmula 90. Né? Por que ela é a preferida dos veteranos? Porque ela permite fazer uma coisa muito importante no Race, que é a troca de estratégia, tá? Que é a troca dessas cartas aqui. O Race permite que você troque essas cartas durante a corrida, né? E é uma coisa necessária. Porque essas cartas permitem, vocês vão ver no vídeo mais pra frente como elas funcionam, né? Mas em essência essas cartas permitem a você se adaptar às diferentes situações de corrida aí que vão mudando no race aí com uma certa constância, né? Você pode falhar ao
atrasar a freada e cair para o último lugar, você pode pegar uma trajetória extrema, por exemplo, e você pode errar e daí perder tempo, ficar preso no tráfego, a tua mão de karts pode ficar ruim, você pode assumir liderança e ter pista limpa, então você tem que se adaptar a essas diferentes situações para você tirar proveito ou contornar eventuais transtornos aí que essas mudanças constantes possam trazer para você. E você só vai conseguir fazer isso mudando a tua estratégia, mudando a tua cartinha aqui, tá? Existem duas formas de você trocar essa carta durante a corrida, que é perdendo um turno, ou seja, você não faz nada naquele turno, você não move, você não compra cartas, você não vai fazer absolutamente nada, o que é extremamente prejudicial, né? Você perder um turno. Ou você também pode trocar durante um pit stop, né? Então, se você precisar muito, desesperadamente, trocar para uma nova estratégia, você vai ter que antecipar o teu pit stop, né? O que também não é uma coisa muito boa, porque você está fazendo aí um pit não programado, aí, né? Que vai trazer perda de tempo para você. Então, só nessas duas situações que o Race permite a você trocar essas cartinhas aqui, tá? Quem tem a habilidade Versatility pode simplesmente no início do turno girar esta ficha 90 graus e trocar a carta dele sem perder um turno e sem precisar fazer pit stop. E quando fizer pit stop, a ficha volta ao normal de novo para que você possa usar este benefício novamente, tá? Óbvio que somente jogadores mais experientes no race, né, usam isso aqui porque eles conhecem muito bem as diversas estratégias aí, então eles precisam fazer, eles sabem exatamente quando vai ser necessário fazer essa mudança dessas cartas, tá? Por isso que a Versatility aí eu indico apenas para jogadores experientes do Race Fórmula 90, ok? Isso aí. Vamos lá, pessoal, faltam duas só. Vou comentar aqui agora sobre a Flat Out, que é uma novidade aí da segunda edição, né? Na primeira edição essa skill não existe, tá? Flat Out é uma habilidade que ela facilita para você pegar trajetórias extremas, tá? Então sempre que o teu carro finalizar, aqui nós temos uma, vocês vão ver melhor durante o gameplay. Mas quando você quer que o teu carro pegue uma trajetória extrema que vai te dar mais movimento, né? Você tem que fazer um check teste cego, puxar uma na louca lá, entendeu? E torcer para que saia um determinado valor aqui, tá? Com esta habilidade, pessoal, você não precisa fazer o teste cego, você não precisa arriscar, puxar uma lá e daí errar, falhar, por exemplo. Você simplesmente diminui um aqui no valor, né? Neste caso aqui, por exemplo, ela vale 3. Se eu quiser, ela pode valer os 3 e ainda por cima eu fazer o teste cego normalmente, como está nas regras, ou então eu diminuo um aqui, transformo isso aqui num 2 e simplesmente uso como se fosse uma outra trajetória normal do race, tá? Então essa habilidade dá esse poder aí de você pegar trajetórias extremas sem precisar fazer compra cega, desde que você subtraia em um o valor aqui da trajetória, ok? Muito legal isso aqui, dependendo do circuito aí, né? Se tiver muitas trajetórias extremas, você pode então usufruir deste benefício e esta habilidade acaba se tornando bastante poderosa. E por fim, agora terminando aí com uma novidade que também veio aí na segunda edição. Para mim essa aqui veio só para encher linguiça mesmo, porque não faz o menor sentido. Mas eu vou mostrar para você que ela existe e quem quiser brincar aí com o race. A habilidade Sixth Sense, aí, um sexto sentido, uma previsão ali, um piloto que tem ali os instintos aflorados ali, ele vai receber no começo da corrida 3 tokens, né? Um de bandeira verde, um de bandeira amarela e um de bandeira laranja, semelhante a esses aqui. Eu nem tenho esses tokens porque eu acho que eu nunca vou usar essa Sixth Sense, mas tudo bem, vou explicar para vocês. Então são 3 tokens desse aqui, um de cada cor, né? Amarelo, verde e laranja, né? E você vai poder usar esses tokens como se fossem com os efeitos respectivos dessas 3 bandeiras na corrida, tá? A bandeira amarela permite a você pegar um desses tokens aqui e colocar numa curva, né? Em qualquer curva que você desejar. O tokenzinho de bandeira verde vai permitir a você eliminar um token de bandeira amarela de uma curva, tá? E o tokenzinho de bandeira laranja aí vai permitir a você pegar aí o peão laranja aqui, né? E ter os benefícios desta criatura aqui, que é permitir aos robôs atrasar freadas e etc, etc, etc. Ok? Então, aí, ó, Sixth Sense é assim, depois que você gastar os 3 tokens, né? Você vira a tua ficha para dizer que você já usou e não tem mais nenhum token para gastar, só que quando você fizer pitch, ela volta à posição normal de novo e você ganha mais 3 tokens para fazer a mesma coisa aí depois que fizer, depois que voltar dos boxes. Bem, galera, vamos abordar agora nesta parte aqui as estratégias de corrida aí do Race Fórmula 90. Já apresentei para vocês aí as skills, né, que é uma habilidade aí que você escolhe no começo do jogo e vai acompanhar o teu piloto ali na tua ficha até o final da corrida. Você não pode trocar. As estratégias não, pessoal, as estratégias elas podem e devem ser trocadas aí no decorrer da corrida, ok? Essas cartas aqui servem, essas estratégias, né,
servem basicamente aí para você se adaptar às diferentes mudanças de condições de corrida, né? O tempo todo o race está mudando de condição. Você pode atrasar a freada, por exemplo, falhar, ir para a brita, cair lá para o meio do bolo e ficar preso no tráfego, ou você pode cair para o último lugar aí, ter que fazer uma corrida de recuperação aí bem rápida, atropelando todo mundo. Pode ser que a tua mão de cartas fique muito ruim, aí você mova pouco, ou as tuas cartas comecem a terminar, ou as cartas comecem a consumir muito pneu. Então você tem que se adaptar a essas mudanças aí para não ficar patinando. Pode ser que você assuma a liderança, aí você tem a pista livre na frente, aí você precisa correr mais. Então são N situações que são N variações aí que você pode ter durante uma corrida no race. Você tem que estar preparado para isso. E como que isso acontece? Você tem que estar aí com a estratégia calibrada e com a estratégia correta na tua ficha, tá? E para você trocar essas cartas durante a corrida é um pouco complicado. O race não permite trocar essas cartas aí. Na verdade, ele permite em duas situações somente, tá? Você tem que perder um turno, ou seja, você não move, não faz nada no teu turno aí, troca de uma carta para outra, ou se você fizer um pit stop, tá? O que também é bem ruim, né? Porque pit stop perde tempo e tal, você tem que ficar esperando até chegar o teu turno de pit stop, tá? Então é bem complicado mesmo aí trocar de estratégia, mas como é uma mudança muito importante, essas regras aí foram impostas, tá? E qual é o benefício dessas cartas? Além delas permitirem se adaptar a essas diferentes condições de circuito aí de corrida, tá? Elas vão te permitir comprar algumas cartas especiais que o jogo chama de track cards, tá? Que todas as pistas do race tem tem um deckzinho exclusivo, tá, para ser usado naquele circuito, tá? Então eu vou correr, por exemplo, em Monza, né? E nós temos um deckzinho aí com, eu não sei, não lembro quantas cartas. Isso aqui muda de uma pista para outra, tá? Talvez tenha umas 48 cartas aqui. Eu tenho umas duas aqui que é da Hungria, né? Que tá no verso aqui do circuito de Monza, tá? Então todas as pistas tem aí. Pessoal, na primeira edição você não tem como ganhar corrida se você não comprar dessas cartas aqui, tá? Esquece, tá? Você vai perder até para bot se você não conseguir comprar dessas cartas, tá? E a única forma que tem de você comprar dessas cartas aqui é usando corretamente a estratégia que eu vou explicar aí para vocês, tá? Tudo bem, pessoal, a primeira estratégia aí que nós vamos comentar é a queridinha da galera aí, realmente uma estratégia aí que eu indico para quem está começando no race, tá, pessoal? Que é a estratégia Save Tiles. Devo estar pondo a carta dela aí na tela para vocês consigam ler todos os benefícios. Lembrando que essa carta que você está vendo aí é uma carta homemade, tá? Eu fiz aí respeitando as regras da segunda edição, que usam cartas para representar as estratégias. Então eu também fiz as minhas, tá? Posso subir isso aí futuramente na Ludopedia ou no grupo do Race no Facebook, tá? Para quem desejar, beleza? Então tá aí, Save Tiles. Pessoal, essas estratégias sempre vão te dar um bônus, tá? Como eu comentei, e uma forma de você ganhar as track cards, que eu já também comentei aí, tá? Então vamos lá, como é que funciona a Save Tiles? Como o nome já diz, né? Save Tiles é poupar pneus, tá, galera? Então, sempre que você for jogar uma carta para mover, uma ou duas cartas para mover o teu carro, um dos tokens de pneu você não gasta. Então vamos imaginar que eu estou jogando esta carta aqui, tem mais 4 aí para mover o carro do Ayrton Senna, que está se aproximando aqui da Valente-Ascari, e ele vai mover 4, só que tem que pagar um tokenzinho de pneu. Você primeiro precisa pagar os recursos para saber se pode usar ou não a carta, tá? Então nessa situação aqui eu normalmente pagaria um tokenzinho de pneu, jogaria um tokenzinho em cima da carta para mostrar para os meus amigos que eu estou pagando todos os recursos exigidos, e em seguida eu movo 1, 2, 3, 4, beleza? Tranquilo? Só que aqui eu estou usando a estratégia Save Tiles, galera, que poupa um token de pneu. Então nessa situação aqui eu não gastaria esse tokenzinho, tá? Porque um dos tokens eu sempre poupo, ok? Então nessa situação aqui eu simplesmente moveria 1, 2, 3, 4 e não consumiria nenhum dos meus pneus, graças a Save Tiles, beleza? Só que esta estratégia poupa um pneu só, galera, tá? Então vamos imaginar que eu jogue esta carta aqui, ó, tá? Eu jogo este 4 aqui. Este 4 aqui está pedindo 2 tokens de pneu, tá? Então, normalmente, qualquer outra estratégia, eu teria que pagar os 2 tokens, mas como eu estou com Save Tiles, um deles eu economizo, tá? E o outro eu preciso pagar, tá? Então é só um token que eu economizo dos recursos pedidos aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Se houvesse uma outra aí que, por exemplo, consumisse mais pneus, por exemplo, essa aqui, ó, que está consumindo 3 pneus, tá? 2 eu teria que fazer o pagamento, um deles seria poupado graças à estratégia Save Tiles. Beleza? Tranquilo? Como é que eu faço então para ganhar a bendita da track card lá, né? Sempre que eu jogar, sempre que eu consumir pelo menos um tokenzinho nas cartas que eu estou jogando. Então nessa situação aqui eu estou jogando um 4, um dos tokens eu economizo, porém o outro eu gasto. E se eu gastei um tokenzinho, olha aí o quadrinho laranja aí, ó, tá? Se eu gastar pelo menos um, eu tenho direito a uma track card, então vem para minha mão, tá? Vamos imaginar que eu jogue, por exemplo, 2 cartas, jogue esta aqui e jogue esta aqui,
tá? Aqui, numa situação normal, eu teria que pagar 2 tokens de pneu, um para cada carta, ok? Só que eu estou com a Save Tiles, então um deles eu economizo, qualquer um deles não me interessa, tá? Então eu só um deles que vai consumir pneu, tá? E como eu gastei um pneuzinho, eu tenho direito a uma track card, tá? Somente uma por turno, tá? Não importa quantos pneus aqui eu venha a consumir aqui, tá? Quantos tokens eu venha a jogar aqui das minhas cartas, é só uma track que eu puxo por turno, ok? Bem, pessoal, a próxima estratégia aí que nós vamos falar é uma das mais roubadas do Race, uma das mais fortes aí, a estratégia Bang Wells, carta da Bang Wells aí na tela para vocês. Galera, ela tem uma habilidade aqui, uma capacidade que já é roubada, que quebra as regras do Race, tá? No gameplay vocês vão ver que não é permitido a você ultrapassar carros que estejam na mesma volta que você. Você não pode ultrapassar em zonas de frenagem, que é essa cor cinza aqui, e também não pode ultrapassar em curvas, ok, pessoal? É proibido isso para qualquer carro, tá? Exceto se você estiver usando a estratégia Bang Wells. Com ela, sim, você pode ultrapassar em zonas de frenagem e também pode ultrapassar em curvas, só com a Bang Wells, ok? Aí algumas cartas algumas track cards também eventualmente podem permitir, dependendo do símbolo dela, tá? Então vamos imaginar assim, numa zona de frenagem você paga 1 ponto de movimento para ultrapassar cada carrinho aqui dentro, e nas curvas você tem que pagar 2 pontos de movimento para ultrapassar a curva, né, pessoal? É bem mais complicado, tá? Então vamos imaginar que eu estou jogando aqui o nosso 4, tá? E lembra que eu disse que eu posso jogar uma ou duas cartas para mover o meu carro. Então estou jogando esse 4 aqui que tem que pagar um tokenzinho, tá? Essa aqui não exige nenhum recurso, né? Bandeirinha aí eu explico outra hora lá no gameplay, eu vou explicar para que serve, tá? Essa bandeirinha verde aqui. Então nessa situação aqui eu estou somando 4 mais 1, estou somando 5. Então nós vamos mover 5 com o Ayrton Senna. O que vai acontecer aqui? 1 para entrar na sessão, 2 para ultrapassar ele, 3 para entrar aqui, 4, 5 eu ultrapasso aqui o carrinho dentro da curva, ok? Então movi aí os meus 5 pontos, gastei os meus 5 pontos de movimento aí. Então, Bang Wells, novamente frisando, ela permite ultrapassar em zonas de frenagem e curvas aí, tá? Coisa que normalmente não pode ser realizado, ok? Agora vamos às track cards, galera. Como é que funciona o lance das track cards? Como é que eu ganho track cards com a Bang Wells? Sempre que eu ultrapassar qualquer carro que esteja na mesma volta que eu, não vale retardatário, tá? Então nessa situação aqui, eu movi 5, ultrapassei 2 carros, mas eu ganho só uma track card por turno. Então pelo fato de eu já ter ultrapassado este aqui, eu já tenho direito a uma track card que vai para minha mão, beleza? Tá? Além disso, além de eu ganhar tracks ultrapassando, tá? Eu também posso ganhar duelando, galera, porque vocês vão ver no gameplay que toda vez que uma seção de curva é ativada com mais de um carro, vai haver um duelo aqui, ou seja, os carros aqui vão jogar cartas para ver quem que move primeiro, quem que sai daqui movendo antes que os demais, tá? Quem vencer esses duelos ganha a primeira posição dentro da sessão e tem o direito de mover primeiro. Esses duelos que vocês vão ver durante o gameplay, tá? Você tem que jogar cartas aqui da tua mão, né? Óbvio que você vai jogar aí as maiores cartas da tua mão aí, e a maior, vamos jogar isso secretamente, a maior soma ganha o duelo. Quem estiver usando o Bang Wells vai somar mais 3 nessa soma aqui. Então nessa situação aqui, o Ayrton está usando o Bang Wells, ele está somando 8 mais 3, 11. Está somando 11 pontos aqui, tá? E aí você tem que ver os demais aí, tá? Então é muito difícil, quase impossível alguém que esteja usando o Bang Wells perder um duelo numa curva. E se ele ganhar um duelo numa curva, pessoal, ele tem direito a uma track card. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Vocês vão entender melhor aí esses duelos durante o gameplay. Mas é só para explicar para vocês como que você faz para ganhar aí as famigeradas track cards. Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora aí sobre a estratégia Save Fuel. Aí já falei para vocês sobre a Save Tires, que nos permite poupar pneus. O Race, como um simulador completo de Fórmula 1, também nos permite poupar gasolina. E por que não, né? Lembrando que estamos falando de um jogo que simula corridas da década de 90, onde o combustível era controlado e você tinha que fazer o reabastecimento, né? Hoje em dia isso não é mais necessário, tá? Isso também é uma coisa que o jogo, por Position, que eu havia comentado que está aí no meu canal, não possui, né? Lá não tem gerenciamento de combustível aqui. O Race possui, né? O que eu deixo mais uma razão pela qual eu considero o Race aí um jogo melhor do que o Pole Position. Mas voltando para cá agora, então, se você escolher aí a habilidade Save Fuel, você está indo aí você está tomando a liberdade de ter essa opção de poupar ou não combustível aí cada vez que você mover o seu carro. Então, pelas regras aí da cartinha, como você deve estar vendo aí, se
Sempre que eu for jogar cartas para mover o meu carro e nenhuma delas for maior do que 2, eu vou ganhar um benefício de poupar gasolina. De que forma? Vamos lá, pessoal, explicando aqui agora, tá? Durante o gameplay vocês vão ver que eu vou fazer a qualificação, né? E quando eu for fazer esta qualificação, eu vou definir o meu primeiro turno de pitch, que pode ser no turno 8, no turno 10, no turno 12, no turno 14 ou no turno 16, somente nesses turnos aí, tá? Vamos usar agora como exemplo o turno 10. Vamos imaginar que eu programei aí o meu primeiro pitch para o turno 10, tá? E o meu primeiro movimento aqui foi jogar essas duas cartas aqui para mover o meu carro, tá? Apaguei aqui os recursos e tal, estou movendo 2 mais 2, estou movendo 4. Como nenhuma dessas cartas jogadas é maior do que 2, tá? Eu vou ter como opção avançar o meu token de abastecimento um turno à frente. Portanto, eu tinha o pitch programado para o turno 10, mas eu poupei combustível neste movimento e eu adiei o meu pitch mais um turno para frente, tá? Então é assim que funciona o gerenciamento de combustível aqui por meio desta estratégia. Como é que eu ganho track cards descolado? Está escrito aí, galera. Você tem como opção ou adiantar o seu token para o turno seguinte, ou eu seguro o meu token no mesmo lugar e compro uma track card ao invés de poupar combustível. Pessoal, só usa isso aqui quando você vê que vai perder a corrida se você for realizar um último pit stop, por exemplo. Aí você tem que mudar aí para save fuel, tá? E tentar poupar combustível aí, tá? Além desses benefícios todos que eu falei para vocês, estava esquecendo já, ao final do meu turno, lembra que você sempre vai puxar uma nova cartinha aqui para tua mão? Então, eu tenho como opção me livrar de uma carta maior do que 2, ou seja, nessa situação aqui, por exemplo, eu posso jogar esse 4 aqui, posso descartar este 4 para puxar 2 cartas para a minha mão. Não se iluda, você não está puxando mais cartas do que a regra permite, porque você está descartando uma e puxando 2. Portanto, uma dessas aqui está substituindo essa e a outra é a normal que você puxa para o teu turno. Tá? Então não se iluda aí. Essa regra aqui é, na verdade, para você se livrar dessas cartas de valor maior do que 2, pessoal, porque você precisa somente de cartas de valor 2 ou menos, entendeu? Para fazer essa regra, essa estratégia funcionar. Tá? Então você está se livrando do lixo, entre aspas, que são valores maiores do que 2, entendeu? Para fazer com que você desenvolva melhor aqui a tua estratégia. Pessoal, vamos falar agora para vocês aí sobre a estratégia Chase aí, né? Que é uma estratégia muito divertida, a gente já usou aí, né? Ela é bem situacional mesmo, tá? Bem difícil de usar, mas quando você usa ela é bem divertida mesmo e vai deixar o race bem agradável, tá? Como é que ela funciona, pessoal? Eu nem tenho token, só para você ter uma noção. Eu nem fabriquei esse tokenzinho aí, preciso fabricar hoje que eu fui gravar o vídeo que eu vi, né? Aí fico com preguiça de fabricar antes de fazer o vídeo. Vai sem token mesmo, até porque normalmente quando você for usar esta estratégia e marcar um jogador perseguido, você vai fazer isso em cima do líder, que já vai ter o tokenzinho do líder aqui em cima dele, tá? Não faz muito sentido você marcar um outro jogador, né? Mas normalmente pela regra você tem que marcar um jogador aí que está à sua frente, tá? Então você vai marcar, vamos imaginar aqui que o Ayrton Senna esteja com a estratégia Chase, então ele vai marcar, ele vai pegar o tokenzinho aí do Chased Player ali que está aparecendo na cartinha e vai colocar do lado do carrinho perseguido. E este jogador aqui, toda vez que ele descartar cartas, ele vai ter que fazê-lo numa pilha dele, somente dele. Por quê? Porque este jogador aqui que está usando esta estratégia vai poder comprar da pilha de descarte daquele jogador ao final do turno. Lembra? Quando termina o teu turno, você pode puxar uma nova carta para a tua mão. Só que você faz isso normalmente da pilha de descartes. Quem estiver usando a Chase vai poder comprar da pilha de descarte do jogador perseguido, tá? Inclusive track cards que esse infeliz aqui venha a descartar, você vai lá e opa, eu quero esta carta para mim, entendeu? Então olha a vantagem que dá aí da Chase, né? Perseguição, tá? Então basicamente para isso que serve, para você caçar um determinado carrinho aí, por isso que você vai normalmente optar pelo líder, né? Porque o líder está correndo muito, descartando muitas track cards, né? E você vai marcar, desgraçado, eu quero perseguir você, então você vai ter direito a puxar as cartas, tanto as race cards que ele descartar, como as track cards que ele descartar, beleza? E para ganhar tracks aí, ó, como você pode ler aí, basta que você finalize o teu movimento na mesma sessão do jogador que você marcou como perseguido, beleza? Tudo bem, pessoal, a próxima estratégia que nós vamos falar é a estratégia Lucky, que é uma estratégia aí bem divertida no race, galera. Essa aqui é mais para quem quer relaxar, descontrair, levar o race meio na galhofa e tal, apesar que, né, ela pode salvar aí a tua mão aí dependendo da situação, tá? Mas não é uma estratégia assim que você usa para vencer corridas, tá? Ela pode te salvar em situações ruins, mas dificilmente você vai escolher para ganhar
corridas, tá? Houve uma mudança na primeira para a segunda edição, tá, pessoal? Como é que a Lucky funciona, tá? Sempre que você termina o teu turno, na verdade pelas regras é no começo do turno, mas a gente por aqui joga invertido, né? A gente deixa para comprar ao final do turno. Sempre que você termina o teu turno, você vai puxar uma nova carta para a sua mão, tá? Então você vai sempre jogar 2 cartas para você mover o teu carro, né? Uma ou 2, tá? Você vai mover e ao final do teu turno você tem direito a uma para tua mão, tá? Então você tem que tomar cuidado com essa matemática aí, né? Porque você está quase sempre jogando 2 e puxando uma, então a conta não vai fechar, uma hora a tua mão pode esgotar aí. Então em alguns turnos você não vai poder ficar jogando 2 cartas o tempo todo, tá? Então sempre que for o final do turno, tá? Você vai puxar uma nova carta para a sua mão, tá? Se você estiver usando a Lucky, pessoal, você vai poder puxar 2 cartas, tá? E escolher uma delas para a sua mão e a outra você vai descartar. Então, nessa situação aqui, por exemplo, eu óbvio que vou pegar o 4 aqui, que é um valor maior, e este aqui, tá? Vai aqui para minha mão, tá? E esta aqui eu vou descartar, ok? É assim que a Lucky funciona, tá? Ela te dá esse benefício de você sempre puxar 2 e pegar a melhor, ok? E além disso você pode, por exemplo, trocar, né? Então, vamos lá, puxei 2 aqui, tá? Tô com essas 2 aqui, ok? Aí você pode fazer o seguinte, você pode mandar essas 2 para a tua mão, tá? Manda as 2, tá? Só que uma daqui qualquer você pode descartar. Então você não precisa necessariamente descartar essa aqui, esta que você tinha pego. Você manda as 2 para tua mão e olha aqui, tá? Essa aqui é um lixo, pronto, entendeu? Uma delas você vai ter que descartar sempre, tá? Mas não precisa ser necessariamente essa que você puxou extra, tá? Você pode olhar aqui na tua mão, tá? E se livrar do lixo, aqui, daquelas cartas ruins, tá? O que é uma coisa muito poderosa. E como você pode ver, você, no fim das contas, com esta estratégia, você acaba tirando o lixo aí da tua mão, que é uma novidade da segunda edição. Da primeira edição isso não era permitido, tá? Você sempre aí puxava 2, tá? Você puxava 2 aqui, olhava qual que você ia comprar e a outra você precisava descartar, ok? Então agora a segunda edição isso mudou, ficou bem melhor, ficou bem mais atraente. E não só por isso, galera, mas tem uma outra situação também, tá? Vamos imaginar aqui, ó, então, terminou meu turno, vou puxar uma dessas cartas para a minha mão e olha só, 2 valores iguais. Se eu tenho 2 valores iguais, olha o textinho laranja aí, pessoal. Sempre que a cor ou o valor das 2 cartas reveladas, tem que revelar isso para os seus amigos para eles verem que você está falando a verdade, tá? Revela para os teus amigos aqui, ó, galera, puxei 2 cartas com valor igual, ó. Tenho direito a uma track card, beleza? Então sempre que os valores coincidirem, você pode puxar um. Claro, uma delas você vai descartar, né? Daquele jeito lá que diz para você, pega uma só, entendeu? E vida que segue, tá? Ou se você puxar 2 e as cores baterem, também vai te dar direito a uma track card. Uma por turno, tá, pessoal? Se for a mesma cor, o mesmo valor, é uma carta, uma track só que você puxa para a tua mão, tá, pessoal? Então, olha a novidade aí da segunda edição. Se o valor e a cor forem iguais, você tem direito a uma track card no teu turno. Bem, galera, agora uma novidade aí da segunda edição, só veio para a segunda edição aí, galera, Recovery, aí uma estratégia que eu descasquei no grupo do Facebook, falei mal dela, nem tinha testado essa bagaça, fui lá e descasquei ela, falando, pô, qual é a vantagem desse lixo aqui, a Bang Wells é muito melhor, que essa praga aqui, desperdício, fizeram só pra encher linguiça, calei minha boca depois que eu usei esta bagacinha aqui numa corrida solo, adorei, fiquei encantado, fascinado, fui lá pedir desculpas ainda, né, me retratei, entendeu? Das críticas que eu tinha feito em cima da Recovery. Como o nome diz Recovery, galera, recuperar, né? Então é uma estratégia aí que você usa para recuperar uma corrida que está praticamente perdida aí, né? Pode acontecer situações de você ter que fazer um pitch porque acabou pneu, um pitch não programado, ou você foi atrasar freada, escapou, passou pela brita, caiu para o último lugar, entendeu? E aí a tua corrida foi pro vinagre, né? Mas não se você estiver usando a estratégia Recovery, galera, porque ela vai te dar um bônus sensacional. Prestem atenção aí como essa estratégia é bem bacana mesmo, pessoal. Como diz aí o textinho, você pode ultrapassar robôs slow, que são os roxinhos, e os fasts, que são os amarelinhos, nas retas, que é essa parte escura aqui. Você ignora a existência desses caras, eles não existem para você. Nas zonas de frenagem, que é essa cinza aqui, você paga 1 ponto de movimento por carro, tá? E nas curvas você paga 2 pontos de movimento por carro. Aí você vai dizer, pô, mas é igual o Bang Wells, o Bang Wells faz a mesma coisa. Não. A Bang Wells, pessoal, você tem que pagar pontos de movimento para ultrapassar nas retas. Com a Recovery, não.
você ignora a existência desses caras aqui. Então vou mostrar para vocês a diferença entre ela e a Bang Wells. Vamos imaginar, eu estou jogando aqui o nosso quatrinho aqui para mover o nosso Ayrton Senna, apaga o pneuzinho lá e vamos mover 4. Se eu estivesse usando a Bang Wells, vejam o que iria acontecer. Carros na mesma volta. Ignorem, e não estou falando aqui em retardatário, tá? Tá tudo na mesma volta que eu. Vamos lá. Simulando o Bang Wells. 1, 2, 3, 4. E eu terminaria aqui na zona de frenagem e não poderia mover mais. Agora vamos simular com a Recovery. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam a diferença? Entendeu? Então, aqui ó, nas retas com a Recovery, você ignora qualquer desses carrinhos mais lentos aqui. Só vale para Slow e só vale para Fast, tá pessoal? Não vale para os Super Fasts, ok? E nem para os humanos, tá? Então é isso, pessoal. É para você voltar para a tua corrida rapidamente. Aí tá atropelando esses caras aí como se eles não existissem, tá? Então paga 1 aqui na zona de frenagem e paga 2 aqui nas curvas. E se você finalizar o seu turno com ou um Slow ou um Fast na sua frente, olhem aí o quadradinho laranja aí, ó, você tem direito a uma track card. Então, dependendo se vocês estiverem muito espalhados pela pista, praticamente todo turno você vai puxar uma nova track, galera, que você está correndo ali igual um louco, entendeu? Só que eles estão muito... se estiver na mesma volta, não vale para retardatário, tá ok? Então isso que eu estou falando aqui só vale para carros na mesma volta, ok? Vejam que estratégia maravilhosa, galera, para te pôr novamente na corrida, porque não tem nada pior do que você sair de uma pista, por exemplo, porque atrasou a freada, deu azar, entendeu? Faltando 5 turnos lá, você pode perder a corrida, vai ficar cumprindo tabela, querendo ver o parquinho pegar fogo, entendeu? Só ali, tipo, movendo sem, porque você não tem mais chance, entendeu? Com esta estratégia aqui, galera, você vai ter chance sim, porque você pode chegar rapidamente aí nos adversários humanos aí, entendeu? Porque você vai atropelar essa galera aí, dependendo de onde eles estiverem, lógico, né? Já que você tem que pagar pontos de movimento para ultrapassar em zonas de frenagem e nas curvas, tá? Então, muito legal mesmo esta estratégia Recovery, exclusividade aí da segunda edição. Então, bem, pessoal, vamos começar a abordar as estratégias de ponta, as estratégias de liderança, e aquelas estratégias que você tem que escolher quando você está liderando e se você tiver pista limpa à frente. Não adianta nada estar liderando e ter bastante tráfego, que daí elas vão ser inúteis, aí elas não vão te ajudar muito a correr, porque são estratégias voltadas para fazer você correr bastante no circuito, tá? Então vamos lá, começando aqui pela mais fraquinha delas, que eu considero, tá? Que é a estratégia Balance. Como é que ela funciona, tá? Durante o gameplay vocês vão ver que essas bolinhas espalhadas aí pelo circuito, tá? Essas bolinhas vão te dar um bônus toda vez que você estiver ocupando essas trajetórias aqui, tá? Então nessa situação aqui o Ayrton Senna está em cima de uma bolinha de +1 ali vermelha. Então se ele jogar, por exemplo, o nosso famigerado 4 aqui, vai pagar o pneuzinho lá, entendeu? E ele vai poder somar o valor da trajetória aqui. Ele está somando 4 mais 1, está somando 5, então ele vai mover 5 ali pela pista, tá? Isso só vai acontecer se eu combinar cor, tá? Eu estou jogando uma cartinha vermelha e estou parado numa trajetória vermelha, tá? Se eu tivesse jogado outras cores, como por exemplo isto aqui e isto aqui, eu estaria movendo somente 4 porque eu não estou combinando cor, tá? Mas se uma das cartas jogadas for uma verde, opa, agora estou combinando cor, portanto aqui eu estou somando 4 mais 1 daqui 5. Então é assim que funcionam as trajetórias aí no race. Algumas tem valor 2, aqui pode ter também valor 3. Não confundir com essas aqui que são trajetórias extremas aí que vocês vão ver durante o gameplay. Eu não vou abordá-las agora, tá? Mas vou comentar sobre elas no gameplay, beleza? Então tá aqui, pessoal, carro parado aqui numa trajetória, tem que combinar cor, senão não ganha o bônus, beleza? Isso se você não estiver usando a Balance, porque se você estiver usando a trajetória Balance, você não precisa combinar cor, meu amiguinho, basta você jogar qualquer cor aqui e você vai poder somar o valor do bônus. Então nessa situação aqui, eu estou somando 4 mais um 5, porque a Balance não exige que eu combine cor para ganhar o bônus da trajetória, ok? Então praticamente você ganha aí qualquer cor aí, as cores para você não vão importar se você estiver usando esta trajetória, beleza? E como é que eu faço para ganhar track cards? Basta que eu combine cor, tá? Então nessa situação aqui, por exemplo, para eu ganhar uma track card, eu preciso combinar pelo menos uma cor, tá? Mais ou menos semelhante ali ao que acontece na Save Tires, onde você precisa gastar um pneuzinho. Aqui você precisa combinar a cor para você ganhar
track card. Então nessa situação aqui estou movendo 2 mais 2, 4 mais 1, 5 e ainda por cima ganhando uma track card aí, porque eu combinei cor. Beleza, pessoal? Tá? E esse lance das cores vale também para as trajetórias extremas aí, tá? Tem que combinar cor aqui, mas se estiver usando a balance não precisa combinar cor para ganhar o bônus aqui das trajetórias extremas. Tem uma outra abordagem aí que eu vou comentar durante o gameplay. Pessoal, vamos falar agora aqui sobre a estratégia Hazard, aí, considerada uma das mais roubadas do Race Fórmula 90, e dependendo da situação mesmo, pode ser que ela seja roubada, tá? Mas na segunda edição aí, eles deram uma melhorada nela e ela virou uma faca de dois gumes aí, né? Então ela pode ser muito boa, ela pode te ajudar a ganhar a corrida, porque ela faz simplesmente voar pela pista. Por outro lado, ela pode acabar com a tua corrida de uma forma muito prematura, porque ela pode te dar muito dano aí no carro, né? Então prestem muita atenção aí. Ah, tá, e é proibido combinar com a skill reflexes, tá? Então se você escolher a skill reflexes, esqueça, você não vai, eu não recomendo você botar hazard, porque senão vai ficar quebrado aí. Ou aí se fica quebrado aí, o jogador que fizer esse combo aí vai ganhar o jogo com certeza, tá? Se obviamente não moeu o carro dele, né? Então fica quebrado mesmo, não tem jeito, não dá para combinar reflexes com hazard, tá? Então vamos lá. Seguinte, pessoal. Como é que a Hazard funciona, tá? Ela premia o jogador com ponto extra de movimento toda vez que ele corre riscos, tá? No caso, correr riscos é fazer compra cega aqui para fazer algum check test, tá? Então toda vez que você jogar uma carta verde, vocês vão ver menor durante o gameplay, jogou carta verde, você tem que fazer um check teste contra uma cartinha que vai ter aqui, sempre vai ter uma carta aqui na tua ficha, tá? Elas vão mudando aí de acordo com o jogo. Nessa situação aqui eu estou com um cheque de 35, tá? Então eu tenho que fazer um cheque teste contra 35, ou seja, eu tenho que ter na minha mão um valor menor ou igual a 35, tá? Então eu vou procurar aqui na minha mão, né, nos vários valores aqui dos losangos, né? Ó, já encontrei um aqui de 34, tá? Então eu vou colocar aqui em cima aqui, ó, pronto. Isso significa que neste movimento eu não dei nenhum dano no meu carro, tá? Porque eu passei no teste, ok? Mas se eu não tivesse, pessoal, nenhum valor menor do que 35, aí eu teria que dar uma bordoada nele. Mas daí eu ia dar uma bordoada legal, eu ia jogar o valor lá para cima, 89 aqui, mas eu ia ter que enfiar a mão no saquinho, puxar um dano, entendeu? Devolve para cá, coloca aqui, entendeu? E dei um dano no meu carro, tá? Só que este teste aqui eu fiz com uma da minha mão, tá? Isso não vai me ajudar na Hazard, porque a Hazard não quer saber de você fazer, porque eu não estou correndo riscos, entendeu? Eu estou olhando aqui na minha mão, tá? Aí fica mais fácil de eu passar nesse teste. Agora, se eu tivesse feito este teste aqui, puxando uma na louca, entendeu? Só esse simples ato de eu fazer uma compra cega já vai me dar um ponto extra de movimento para Hazard. Então nessa situação aqui, pouco importa o número que vem aqui, eu já estou somando mais um, estou somando 2 mais 2, 4 e mais um por ter feito compra cega, estou movendo 5 neste movimento. É óbvio que você vai revelar 84, se ferrou, porque 84 é maior, entendeu? Então você vai enfiar a mão no saco, vai puxar lá um token e vai dar um dano. Ok? Mas não importa para Hazard se você deu dano ou não. O que importa é que você correu o risco de puxar de lá. Isso vale para qualquer quantidade de cartas verdes jogadas, né? Óbvio que você está limitado a uma ou duas cartas. Por exemplo, se eu jogar aqui essas duas cartas verdes, são 2 testes que eu vou ter que fazer, tá? Então se esses 2 testes forem feitos com cartas da mão, eu não ganho bônus. Se esses 2 testes forem feitos com cartas de compra cega, venho aqui, puxo uma, joga para cá, vem outra, puxo outra, opa, já somei mais 2 pontos extra de movimento aqui, estou movendo 6, porque eu fiz esses 2 testes usando compra cega. Aí você vai olhar aqui, vai olhar o primeiro, vai dar um dano porque é maior, vai olhar o segundo, opa, passei porque 3 é menor, mas eu vou dar um dano, aí para Hazard de novo, não importa se você deu dano ou não, tá? Você, o que vai portais que você fez compra cega, se foi macho, correu o risco, foi lá e puxou, fez compra cega, beleza, pessoal? Então, ou se você der dano no teu carro, então nessa situação aqui, por exemplo, eu estou jogando aí esses 2, esse 3zinho, estou pagando os 2 pneus, estou dando um dano. Pouco importa se vai ser temporário ou dano permanente, pelo simples fato desse token estar presente nesta carta, eu estou com a Hazard, já estou ganhando um ponto extra de movimento, estou movendo 4 aqui, 3 mais 1 daqui. Ok? Puxa lá, entendeu? Dá o dano lá, aplica o dano aqui e move os teus 4 porque você correu risco, tá? E se quiser ser mais macho ainda, faz isso aqui, ó, entendeu? Dá um dano aqui e ainda por cima faz um teste com uma compra cega, ó. 3 mais 1, 4, mais 1 daqui, 5 e mais 1 por ter feito compra cega 6 aqui, estou movendo 6, galera. E aí, para receber track card, olha que roubado isso aqui, galera. Track cards, você ganha track card sempre que fizer compra cega. Então, se neste teste aqui eu fiz uma compra cega, tá? Eu já ganhei uma track card. Caso eu tivesse feito aqueles 2 lá, jogado aqueles 2 mais 2 lá, ó, entendeu? Vamos lá, deixa eu devolver aqui. Se eu tivesse feito isso aqui, ó, jogado este 2 e este 2 e tivesse feito 2 compras cegas aqui, ó, eu moveria 6 e ainda compraria 2 track cards para minha mão.
Tá? E fora os outros ali que vocês estão lendo ali, que é atraso de freada e trajetórias extremas. Ok? Então vejam como esta estratégia é forte, galera. Só que se prepare, porque se ela moer o teu carro com danos permanentes, galera, a tua corrida vai pro vinagre. Tá? Então cuidado aí. Você pode combar, por exemplo, com a Tuning, né, que permite remover dano permanente. Tá? Então vejam o nível estratégico que o racer vai adquirindo à medida que você vai conhecendo, se aprofundando melhor nele aí, beleza? Então é assim que a Hazard funciona. Pessoal, estamos quase terminando e agora vamos falar aí sobre uma novidade que veio numa das expansões do race aí, mas faz parte da caixa base da segunda edição. Portanto, se você tem uma segunda edição aí, se você for jogar na segunda edição, você vai ter acesso à estratégia Push aí, que carinhosamente o pessoal chama de a estratégia do Splash and Go aí, né? Não tem como fazer Splash and Go no race, porque você nunca pode colocar menos gasolina do que um limite lá permitido de 10 turnos, tá? E na Fórmula 1 eu sabia que esse Splash and Go era você botar um pinguinho de gasolina e voltar para a pista comendo, né? Mas digamos que de uma certa forma você até consegue fazer isso aqui com a Push, tá? Que é o pessoal usa muito ela, pessoal, quando está terminando a corrida, tá? Ela dificilmente é usada antes, porque você corre o risco aí de sofrer pane seca, porque ela consome muito combustível, tá? De que forma? Vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que para você mover o teu carro, você vai jogar uma ou duas cartas no turno, tá? Tem regras aí no race que você tem que respeitar nesse sentido. Se uma das cartas jogadas for um, galera, a outra carta jogada pode ser qualquer valor, tá? Por exemplo, eu posso jogar um 4, entendeu? Qualquer valor maior do que 1, tá? Inclusive as tracks, tá? Que tem valor 5, valor 6, combina com 1 também, tá? Então, jogou uma, a outra pode ser qualquer outro valor, tá? Só que se uma das cartas jogadas for um 2, tá? Aí a outra carta jogada não pode ser maior do que 2. Então você pode, por exemplo, jogar 2 e 1, ou você pode jogar no máximo 2 e 2, ok? 2 e 2 aqui, ó. Pronto. Não pode ser 2 e 3 e não pode ser 2 e 4. Isso é uma regra, ok? Salvo se você estiver usando a estratégia Push, porque ela permite quebrar esta regra. Então se você jogar um 2, você pode combiná-la com um 3. Aqui, ó, você pode jogar um 2 e um 3, por exemplo. Só que se você fizer isso aqui, tá? Se uma delas for maior do que 2, você vai recuar o teu token uma posição para trás. Significa que você está consumindo muito combustível, porque você está descascando na pista. Óbvio, você está aí quebrando as regras do race do 2 e 2, né? Você está movendo muito, então você está consumindo combustível aí, tá? Inclusive você pode combinar um 2 com um 4 também, pode estar movendo 6, entendeu? Mas sempre que fizer isso, volta mais uma posição lá. Então cuidado que você pode sofrer pane seca, porque você vai estar antecipando o teu pitch, que você está descascando na gasolina. É mais uma forma de você gerenciar combustível aí no race, tá? E para ganhar track cards, você já deve ter lido aí no quadradinho laranja, sempre que você consumir 2 tokens de pneu no turno. Nessa situação aqui eu estou consumindo 2, um daqui e um daqui, portanto eu posso puxar uma track card para a minha mão. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui? Tá? Então cuidado com essa aqui, porque você pode sofrer pane seca e eu vou ter que antecipar muito o teu pitch. Normalmente você faz isso quando você faz pitch antes, 5 turnos antes de você parar. Por exemplo, se você está aqui no turno 22, tá? E você faz um pit stop, você vai avançar 10 turnos de combustível, que é a regra, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O teu token vai vir aqui pro meia dúzia, né? Eu aqui, você fez pitch aqui no 22, você avança o teu token de abastecimento 10 posições para frente e você vai ter isso aqui tudo para recuar, entendeu? Ó, tudo isso aqui gastando 2 e 3, 2 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e voltando o teu até chegar aqui. Porque se você fizer isso de novo, você vai voltar para cá com o teu token e aí vai ter que fazer um novo pit stop no final. Então cuidado aí, entendeu? Use com sabedoria esta cartinha aqui, senão você vai acabar aí ficando na mão aí, tem que fazer um novo pit stop. E agora por fim aí, pessoal, terminando finalmente aí as 10 estratégias aí, estamos falando sobre a Steady, que é uma novidade da segunda edição. Só quem tem a segunda edição vai ser premiado com esta estratégia aí, que foi um pedido dos fãs aí, né? Legal aí o Alessandro Lala ter atendido o pedido dos fãs aí, que reclamavam muito dessas malditas cartas de valor 3 aqui, pessoal, porque isso aqui, ó, a única forma de você mover muito com isso aqui é combinando com um 1, né? E o 1 aí não é muito comum de você ter na mão, né? É uma cartinha rara aí, não que tenham menos cartas, mas nem sempre você vai ter um na mão para mover aí junto com o 3. Aí as pessoas tinham que jogar só um mísero 3zinho lá e ficar movendo 3 porque não tinha um para combinar, já que
a regra proíbe de você combinar um 3 com um 2. Então, essas cartas aí deixavam os jogadores muito irritados, aí, principalmente quando o cara tinha um mundaréu aqui, o cara tinha várias cartas aí de valor 3 aí na mão, né? Tudo isso aqui na mão aqui, o cara tinha que ficar movendo 3, 3, 3 toda hora, porque não tinha o valor 1 na mão. Aí o cara criou lá, o Alessandro Lala criou a STED, que nos permite, então, ganhar pontos extras de movimento descartando cartas de valor 3. Então olhem que legal isso aqui. Estou jogando este 2 aqui, estou jogando este 2 aqui, estou movendo 4 sessões de corrida. E se eu estiver com a estratégia STED, eu vou poder jogar todos, ou quantos eu quiser, os meus valores 3 na mão para ganhar um ponto extra de movimento para cada valor 3 jogado. Então nessa situação aqui eu estaria movendo 4, mais 5, 6, 7, 8, estaria movendo 8 caso eu descartasse todos esses 3 no meu turno. Óbvio que eu não preciso fazer isso tudo num único turno. Depende, né? Se eu tiver pista limpa, eu faço, senão eu dou uma poupada, jogo, por exemplo, 2 aqui, entendeu? 4, 5, 6. Estou movendo 6, guardo esses 2 aqui para o próximo turno e tal, e por aí vai. Então vocês já entenderam aí o funcionamento da STED. Olha que legal, né? E para comprar track cards, então, você só ganha track cards com essa estratégia caso você não tenha uma no final do teu turno. Tá? Então, praticamente todo turno aí você vai ter uma track desde que você use. Se você não usar também vai ter, né? Tá? Mas você nunca vai ter mais do que uma na mão, é isso que eu quero dizer. Tá? Com esta estratégia aqui você nunca vai poder acumular mais do que uma track na mão, porque você só vai poder ganhar uma nova se você não tiver nenhuma na mão. Beleza? Muito legal, a gente adorou ela, mas ela é bem situacional mesmo, só para você se livrar dos valores 3 aí da tua mão. Muito bem, galera, antes da gente começar o nosso gameplay aqui, vamos usar uma rápida explanação aqui do modo solo, né? Se você está assistindo esse vídeo aí porque quer conhecer o Race aí ou vai jogar por indicação de algum amigo, pode pular essa parte aí, tá? Que isso aí não vai interessar a você, e sim apenas aos donos do Race Fórmula 90, que caso tenham interesse em adquirir a expansão 3, né? Lembrando que o modo solo não vem na caixa base da segunda edição, vem na expansão 3 aí que traz a pista de Suzuka, Manicure e esse material que eu vou explicar para você aqui, esse novo modo de jogo, tá? Então isso vai interessar mais aí aos donos do Race, então pode pular direto lá para o gameplay, beleza? Então agora, falando aí para os donos de um Race Fórmula 90 aí, caso não tenham o modo solo aí, vejam que coisa sensacional aí que o Alessandro Lala preparou pra gente aí nos divertir aí sem a necessidade de ter amiguinhos por perto aí, porque vocês sabem que esse jogo é bem difícil de ver mesa aí devido a complexidade dele. Bom, pessoal, olha que coisa bacana que o Alessandro Lala montou aqui, tá? O modo solo, ele vem com essas fichas aqui, tá? Claro, fichas semelhantes a essas, se eu encontrar aí fotos do material original, que é bem difícil de achar aí na internet. O pessoal que joga Race posta pouca foto. Se eu achar, eu coloco aí para vocês verem as diferenças. Mas a minha ficha aqui ficou até bem melhor aqui, porque eu dei uma portuguesada aqui e tal, coloquei alguns símbolozinhos, ao invés de estar escrito lá. Lá tá tudo escrito, né? Então aqui eu fiz algumas figurinhas aí para ficar mais fácil. Você mete o olho aqui, você já sabe direitinho o que vai acontecer. Tá? Então o jogo veio aí com 5 fichas, tá? Cada uma representando um nível de dificuldade. São 5 níveis de dificuldade aqui, galera. Superkart é o mais fácil, Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula GP2 e a temível Fórmula Champion aí, tá? Então vamos falar sobre a Fórmula Superkart, tá? Que eu uso muito o termo fraldinhas, né? Normalmente no Race quando você começa aí de um nível mais baixo, mas nesse caso aqui não vou nem usar esse termo aí, tá? Se você for jogar sozinho, tá? Ou seja, você contra todos esses botzinhos aqui, aí eu recomendo você começar na Superkart, galera, que já vai te dar aí um gostinho do tamanho da encrenca que você vai enfrentar, ok? Começa, seja modesto, tá? Vai na Superkart, entendeu? E seja feliz, meu amigo, porque jogando sozinho é complicado. Agora, se você for aplicar o modo solo jogando com seus amigos, que eu uso o termo multiplayer, porque é perfeitamente possível de você usar o modo solo jogando com vários humanos aí, tá? Se for jogar com os amigos, aí eu já recomendaria para você usar o modo de jogo que eu vou usar no gameplay, que é o Fórmula Renault, que é o nível 2, tá? É o segundo nível aí. Já vai trazer mais desafio aí, você pode evitar o Superkart aí, que realmente, quando você joga com várias pessoas, né? O jogo tende a ficar mais fácil
tem mais gente para enfrentar os robôs aí com cartas, com bandeiras amarelas, tá? Então aí você pode dispensar o modo Super Kart e já pode começar com a Fórmula Renault, não começa com outra lá, depois vocês vão ver lá que ali na Fórmula Renault e no gameplay vocês vão ver ali que o bicho pega ali, galera. Então vamos lá, voltando para cá então. Então uma vez que eu tenho escolhido a ficha aí para definir o nível de dificuldade que você vai jogar aí no modo solo, basta seguir o texto que está escrito aqui no quadradinho em vermelho. Lembrando que eu posso subir isso aqui no Facebook, Ludopedia e tal, caso vocês queiram ter acesso. Tá? Ou você nem precisaria aplicar isso aqui, você nem precisaria disso. Só você lembrar do que está escrito aqui e simplesmente aplicar, o que é bem fácil. Tá? Então essas fichas aqui vêm no jogo, essa ficha aqui não vem, mas eu já explico para vocês por que eu fiz essa ficha. Tá? Então essas fichas aqui vêm na caixa do jogo, né? Então, começando aqui com a fórmula Super Kart, o que ela nos diz, né? Quando você for aplicar o modo solo, tá? Você vai iniciar um turno normalmente, você vai mover o líder, tá? Pouco importa se o líder é um humano ou um robô, uma vez que o líder tenha finalizado o movimento dele, aí você vai aplicar as regras desta ficha aqui, tá? Então, você vai ler aqui o texto, que está bem claro, né? Compre 2 race cards, se pelo menos uma for mais 4, os robôs ganham mais 1 ponto de movimento. Tranquilo aqui, pessoal, não tem mistério, tá? Então, o líder finalizou, você vai lá e puxa 2 race cards e coloca aqui nos respectivos slots. Se pelo menos uma for mais 4, toda essa galera aqui vai mover mais 1 no turno, tá? Quando terminar o turno de jogo lá, ou seja, a rodada, quando todos os carros estiverem movidos, você limpa isso aqui, tá? Porque na rodada seguinte, novas cartas vão entrar aqui, ok? Então toda rodada aí você vai ter essa imprevisibilidade dos robôs aí, né? Você nunca vai saber quanto que eles irão mover exatamente, tá? O que mais que essa ficha nos mostra aqui de interessante? Tem uma coisinha aqui bem legal, tá? Que é isso aqui, ó, tá? Esse quadrinho aqui, ó. Skill 2. O que significa isso? Significa que você vai poder escolher 2 skills para o teu carro. Lógico, galera, a dificuldade do jogo está sendo aumentada, tá? Você está enfrentando robôs que têm um movimento maior, os robôs que têm estrelinha, que eu já vou explicar para que serve, entendeu? Uma maior quantidade de robôs. Repare aqui, pessoal, que no Super Kart, ó, normalmente quando você joga com as regras normais do race, você costuma enfrentar 3 robôs slow, 3 robôs fast e 2 super fast. Note que aqui no Super Kart, ó, já aumenta em mais 1, são 4 slow, 4 fast e 2 super fast. Portanto, é mais tráfego para você enfrentar. Note que esses caras aqui, que são os seus reais adversários, não estão nem aí para esses 8 aqui que vão te infernizar a vida durante toda a corrida. Então, além da fórmula Super Kart trazer mais dificuldade com os robôs movendo mais, ele acrescenta mais 2 robôs para você ultrapassar. Pensa isso aqui no final da corrida, galera. Agora são 10 robôs para você enfrentar aqui, né? Sendo que esses 2 aqui nem tomam conhecimento dessa galera. Então, aí é um incremento muito grande da dificuldade, razão pela qual o jogo te dá 2 skills. Galera, 2 skills é muito tesão, galera, você poder jogar com elas, porque você já viu aí no vídeo, né? Se você é novato aí, você já viu o funcionamento aí das skills. Agora pense em 2 daquelas skills no teu carro. Pense você usando uma Tuning e uma Pitching. Meu Deus do céu, isso é muito tesão, cara. Mas não se iluda, tá? Ele não está te dando essas 2 skills de graça. Acredita que há uma compensação aí, porque o nível de dificuldade realmente incrementa bastante. Aqui também temos a informação de quantos tokens você tem que colocar na bagzinha, né? Quando você vai sortear lá os tokens de desgaste, né? Então você tem que colocar esta quantidade aqui, tá? 24 tokens de dano temporário e 6 tokens de dano permanente, que é o normal do race, tá? Só que isso aqui vai mudar dependendo do nível de dificuldade escolhido, ok? E aí esse monte de carro aqui, né? Que na fórmula Super Kart você vai enfrentar 4 slow, 4 fast e 2 super fast. Agora vamos falar aqui sobre as estrelinhas. O que são essas estrelinhas aí? Além dessa dificuldade toda que eu já falei para vocês, o modo solo também
permite a você configurar alguns robôs, desses que tem estrelinha, com um trait, que o jogo chama, né? Que é, traduzindo, seria um comportamento, digamos assim. Os robôs, esses robôs aqui, eles vão adquirir um comportamento aí, algumas habilidades, entendeu? Muito semelhantes às nossas aí, tá? Então, carta das traits aí na telinha para vocês, tá? São 13 traits que vêm em forma de token, tá? Para você associar a essa quantidade de robôs aí, tá? Que eu mostrei para vocês que no caso da fórmula Supercard são 6 robôs aí, 2 robôs fast, 2 slow e 2 super fast serão receberão aí habilidades especiais aí que você tanto pode sortear quanto você pode escolher, tá? Aí tá entre essas 13 aí, tá? Pausa o vídeo aí se você quiser ler uma por uma, tá? Agora voltando para cá, então você vai, aqui eu já tenho esses tokens aqui, esses tokens vêm dentro da caixa, né, junto com o modo solo, para você justamente associar aí esses tokens aos robôs, né? Então você vai colocar os carrinhos, normalmente o pessoal coloca aqui em cima, né, para mostrar que ele está sofrendo influência que esse robô tem aquela habilidade, tá? Então são tokens aí que você vai associar para você saber, quando você for ativar aquele robozinho específico, você sabe que ele tem aquela habilidade específica, que é essa que vocês leram aí no quadro. Tem cada habilidade aí, se vocês pausaram para ler ou se vocês vão fazer isso depois, vocês vão ver que é sensacional aí. Tem umas muito, muito divertidas, muito desafiadoras, entendeu? Para aumentar aí o nível de dificuldade, tá? E agora essa ficha aqui, pessoal, eu fiz porque eu tenho pavor de ficar movendo carrinho, arrastando o token junto com ele, tá? Eu não gosto disso, então por essa razão eu fiz esse quadrinho aqui, tá? E pintei alguns robozinhos aqui com algumas faixinhas, ó. Esse aqui eu botei uma faixinha preta nele aqui, ó. Tá vendo? Para indicar que ele tem uma faixa, tá? Esse aqui tem 2 faixas, só que 2 faixinhas pretas, tá? Esses aqui são slow, tá? Apesar de serem laranja aí, eles são slow, né? Eu pintei eles numa cor diferente para indicar que são bots com habilidades, tá? Diferente dos amarelos, né? Eu procurei uma cor ali semelhante, mas esses 2 robôs aqui são robôs fast, ok? Eles movem 3 normalmente. E associei aqui um símbolo, um ícone parecido. Por quê? Porque se eu for escolher, por exemplo, uma habilidade para esse robô, eu vou saber que o robozinho que tem uma faixinha, ele tem essa habilidade aqui, tá? E o outro que tem 2 faixinhas, ele pode ter esta habilidade aqui, ok? Lembrando que você pode inclusive associar mais habilidades para esses caras. Nada impede de você associar 2 habilidades, entendeu? A um único robô, tá? Se quer incrementar a dificuldade, fica à vontade, tá? Isso que eu coloquei 2 slots aqui, entendeu? E uma das coisas legais aí desse modo solo é justamente isso, é você poder graduar a dificuldade do jogo aí, né? Tirando bot, colocando bot, inserindo trait, diminuindo trait e por aí vai, tá? Então olha o nível de dificuldade aí que você pode ter um autocontrole aí do nível de dificuldade. A mesma coisa aqui para os robôs, para os super fast, tá? Também, ó, pintei uma faixinha aí para indicar que este aqui tem uma faixa só e pertence a este ícone aí, né? Eu posso colocar lá, associar ele a um ícone, né? E esse aqui também, aí pronto. Aí toda vez que eu for mover esses robôs, eu vou olhar para este quadro aqui e vou ver, opa, esse cara que tem uma faixinha, ele tem essa habilidade aqui, ó, move mais um quando o humano for o líder da corrida, tá? Esse outro aqui tem esta habilidade aqui com 2 faixinhas, ele tem essa habilidade de ganhar mais 2 pontos de movimento na largada e nas relargadas. Então, olha, por isso que eu fiz esse quadrinho. Ele não vem aí na caixa aí no modo solo, tá? É mais uma frescura minha aí, porque eu detesto ficar movendo tokens aí junto com os carrinhos, ok? Então vocês entenderam aqui, pessoal, como é que esses tokens de traits funcionam, tá? É assim que eles vão funcionar lá na nossa partida, lá no nosso gameplay, beleza? E agora apresentar para vocês aqui então os demais níveis de dificuldade, né? Eu falei para vocês aqui sobre a Fórmula Superkart, mas eu vou correr na Fórmula Renault. Olhem, ó, notem aqui, 4 slow, 4 fast e 2 super fasts, e olhem a diferença aqui, ó. Primeira coisa, o quadrinho, ó, compre 2 race cards,
se pelo menos uma for mais 3, não é mais 4 agora, como é aqui na Super Kart. E tem muito mais cartas de valor 3 no deck, pessoal. Então aqui esses robôs vão correr muito mais do que na Fórmula Super Kart, tá? Só que eles deram uma reduzida aqui na quantidade de slow, né? Mas mantiveram a quantidade de robozinhos fast e aumentaram em 2 super fast. Agora você vai competir contra 4 super fast, galera. Sendo que 4 desses robôs aqui serão agraciados com traits, aí, com habilidades especiais. Os tokens de dano serão os mesmos, a quantidade de skill é a mesma, tá? Mas aqui, pessoal, já tem um aumento bem significativo da dificuldade, tá? Principalmente por causa desses 4 super aqui, que é muito difícil bater 4 super fast, porque você vai ter 4 robôs correndo aí quase a mesma velocidade que você, disputando curva e por aí vai, tá? Então tá aí, ó. Fórmula Renault, tá? Se você for jogar com amigos, tá? Usando o modo solo, recomendo você começar com esta Fórmula Renault aqui, tá? Não começa com nível maior. Aqui, Fórmula 3, aqui, ó. Compre 2 race cards, se pelo menos uma for mais 3 ou mais 4, notem que aqui já dá outra subida na dificuldade, galera, porque é uma ou outra, tá? Então a chance desses robôs moverem aí mais um todo turno é muito alta, tá? E aqui aumentou aqui, ó, a quantidade de tokens de dano permanente. Você vai acrescentar mais 3 tokens dentro da bag, aumentando a chance de você dar bordoadas permanentes aí. Além disso, olha a novidade chegando aqui, galera, a novidade da segunda edição, robôs ultra fasts, galera, que movem 5 sessões, lembrando, né, o Super move em 4, esses caras aqui movem 5 sessões, né, que é praticamente o movimento de um humano. Porém, eles realizam 2 pitstops, tá? Óbvio, né? Tinha que dar essa diminuída aí nessa dificuldade, porque, galera, é muito, mas muito, peraí que tem mais. Muito, é muito difícil bater esses ultra fast, galera. Vocês não têm noção da dificuldade que é ganhar desses 2 aqui. Tanto que eu nem indico para você começar com 2, tá? Coloca um só, entendeu? Só para você sentir como que o bichinho corre, tá? E aí se você for macho aí, for começar a ficar machinho, você coloca 2 aí, tá? Mas já vou avisando vocês que, ó, é 3 ou 4, eles movem mais 1 e ainda esses caras correndo aqui, é insana a dificuldade desse nível aqui, Fórmula 3, galera, é muito alta mesmo, tá? Mas se você ainda assim for mais macho, entendeu? Você vai correr aqui na Fórmula GP2 aqui, que também mantém o mais 3 ou mais 4, dando mais um ponto de movimento, porém, olha o que eles fazem aqui, ó, aumentam aqui a quantidade, ó, 3 skills, meu Deus do céu, isso é muito massa, 3 skills, galera, pensa, você com 3 skills, você vai se achar o Thanos, né, até você olhar, isso aqui você vai enfrentar 4 super fast e 2 ultra fast, tá? É muito difícil, galera, a dificuldade disso aqui. Eu já joguei isso aqui com os meus amigos, tá? Umas 3 partidas, tomamos um couro federal deles, só não tomamos volta desses caras aqui porque a gente é muito experiente, porque realmente é um nível absurdo. Bom, também a gente correu com chuva, né? Aí o que dificulta ainda mais, né? Mas foi um erro nosso aí. Então, ó, Fórmula GP2 aí, eu sei que você acha macho aí, vai lá, tenta encarar isso aqui. E isso aqui eu nem queria mostrar pra vocês, né? Que é o Fórmula Champion, né? Mas dá uma olhada aí, galera. Dá uma olhada aí, ó. É esse absurdo aí. Esse aqui é o modo Thanos, modo extremo, modo insanidade completa. Eu acho que eu vou morrer e não vou conseguir ver alguém vencer nesse modo de jogo aqui, tá? Não com isso aqui, galera. Os caras podendo mover 3 por turno, tá? A possibilidade, né? Não que eles movam 3 toda hora, mas 3 movimentos por turno, 4 ultra. Nossa, que ignorância, meu Deus do céu. Ok, galera, então é isso aí, ó, tá? Então fica aí, ó, o modo solo do Race Fórmula 90 aí, com esses 5 níveis de dificuldade. Ah, pessoal, e tem também o lance das bandeiras que eu não comentei, tá? Mas as bandeirinhas dos robôs, eles também influenciam, tá? Ou seja, sempre que você for comprar 2 cartinhas aqui, ó, tá? E alguma dessas cartas compradas revelar alguma dessas bandeirinhas aqui, amarela, verde ou laranja, tá?
também vai influenciar. Não lembro se apareceu lá naquele quadro que eu mostrei para vocês lá, talvez tenha aparecido, senão eu devo estar colocando aí para vocês o quadrinho aí, tá? Mostrando como que essas bandeiras influenciam na corrida, ou seja, se aparecer bandeira amarela aqui, você vai jogar a bandeira amarela no circuito aí, respeitando ali o texto, né? Eu puxando uma track e tal, e colocando no lugar específico, removendo bandeiras amarelas aí se vier bandeira verde, né, ou fazendo com que os robôs atrasem freada aí, ou até mesmo peguem trajetórias extremas, galera. Meu Deus do céu, cara, esse modo solo ficou muito legal. Então olha que coisa divertida aí, que coisa bacana mesmo que eles fizeram, extremo desafio para quem tem um race aí e não consegue colocar na mesa aí com os amigos.